Gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os locais que você pode morar em La Plata, as melhores localidades. Eu fiz uma pesquisa, né, para ver os melhores locais e tudo mais, dentro e fora do casco urbano. Então eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, deixarem o like, porque isso me ajuda muito. Então, bora pro vídeo. Então, gente, inicialmente eu gostaria de compartilhar com vocês que La Plata, ela é um quadrado, né, e está dividida entre dentro do casco urbano e fora do casco urbano. Vocês vão entender no decorrer do vídeo que eu vou tentar desmistificar isso, porque enquanto eu estava no Brasil pesquisando, eu tive muita dificuldade para entender o que era dentro e o que era fora do casco urbano. Então eu vou tentar desmistificar isso para vocês. Inicialmente, eu preciso dizer para vocês que La Plata tem muitas praças, certo? E eu vou citar algumas que ficam dentro do casco urbano e outras que não ficam no casco urbano. Vou explicar para vocês o que significa casco urbano. O mapa de La Plata é um quadrado, ela foi uma cidade projetada, né? Quem não sabe, La Plata é uma cidade maçônica. E depois você pesquisa o significado de La Plata que você vai conseguir entender, para o vídeo não ficar tão longo. Então, La Plata é uma cidade quadrada e tem uma avenida que corta La Plata. As casas que ficam dentro dessa avenida estão localizadas dentro do casco urbano. As casas que ficam fora dessa avenida são as casas que ficam fora do casco urbano. Isso é dentro e fora do casco urbano. É uma avenida que cerca La Plata e define quem está dentro e quem está fora do casco urbano. No centro de La Plata, nós temos a Praça San Martín, que é uma praça movimentada, né? Tem muito movimento, porque é uma praça que fica no centro. É uma praça bem iluminada, é uma praça que conta com mercados, mas ela é muito no centro, então ela tem muito movimento. Você tem que saber que tem muito movimento. Então, se você não gosta disso tudo, desse movimento todo, não vale a pena você procurar casas nessa localização. Ainda no centro, nós temos a Praça Moreno. É a Praça da Catedral, é uma das praças mais bonitas de La Plata. Eu gosto muito dessa praça, eu gosto muito da Catedral. É uma praça muito cara, tem mercado, tem o Carrefour Market perto, que fica na Caixa Doce. Caixa Doce, depois eu vou falar um pouco sobre essa rua em outro vídeo. Tá? É uma praça muito movimentada, uma praça muito boa, mas é muito cara. Então, se você não tem condições financeiras como eu, não vale a pena você morar nessa praça. Temos também a Praça Itália, que fica próxima do trem de La Plata. É uma praça boa, uma praça movimentada também, tá, gente? E também tem um custo alto. Fora do casco urbano, nós temos bairros, tá? Eu vou falar de dois bairros. Primeiro eu vou falar do bairro que eu moro, que é São Carlos. São Carlos é um bairro iluminado, eu gosto de morar aqui, nunca tive nenhum problema. É óbvio que violência nós temos em tudo quanto é canto, não adianta, eu sou carioca e no Rio a violência é brutal. Então, mas aqui eu realmente não vejo tanta violência como eu via no Rio, tá? Assalto, essas coisas eu nunca sofri tentativa de assalto, nunca tentaram invadir minha casa nem nada do tipo. Eu gosto de morar em São Carlos. Hoje eu moro numa casa muito grande, uma casa com 2 quartos, uma casa muito boa e pago um preço de quem mora num mono dentro do casco urbano. Então São Carlos fica fora do casco urbano. Eu levo em média 20 minutos para chegar, né? No caso, se eu for de ônibus, porque tem a demora e tudo mais. E se eu for de Didi, eu pago 600 pesos e levo aproximadamente 10 minutos para chegar. Tem um ponto de ônibus perto da minha casa. Hoje eu moro na 36. Tem um ponto de ônibus perto de casa. Tenho que andar aproximadamente até a 38, ou seja, 2 quadras, para ter um ponto de ônibus. Essa 38 é a avenida. Nós temos também a Avenida 32, que ela também tem bastante ônibus. Então, São Carlos é um bairro que eu indico. Também tem mercado, tem um supermarket, né? Que é um supermercado. Perto da minha casa, fica praticamente na minha rua. É muito tranquilo, tem carniceria, que é açougue. Eu consigo comprar tudo, eu consigo ter minhas coisas e eu gosto de morar em São Carlos. Pago um preço justo, né, de aluguel, porque minha casa é grande e eu acho que vale a pena. Já vocês, se vocês preferirem morar perto do centro, no caso, casco urbano,
Também tem essa possibilidade. Porém, é mais caro. E aqui em São Carlos eu não tenho McDonald's, Burger King, eu não tenho nada disso. Pedido já eu consigo pedir. O Burger King não entrega, mas o McDonald's entrega. Então, assim, eu tenho até inclusive uma pizzaria que fica na minha rua e ela é muito boa, né? E tem tudo isso. Porém, à noite é um pouco mais deserto do que o centro. E também outro bairro que eu vou falar que é fora do casco urbano é Gonê. Eu gosto de Gonê porque ficam os mercados machoristas, ou seja, os atacadistas, que são o Carrefour, o Unini, esses mercados ficam em Gonê. Gonê também tem a estação de trem. Esse trem te leva até Buenos Aires. La Plata também tem a estação La Plata, a estação Gonê, Vixe Elvira, se eu não me engano. Então vocês têm todos esses atributos, né, no caso, morando fora do casco urbano. Você vai ter o trem, você vai ter ônibus. Tem alguns ônibus que demoram mais, porque tem ônibus que cortam toda a La Plata, como eu disse, tem uma avenida que corta toda a La Plata, e tem ônibus que cortam essa avenida toda, tem ônibus que vai até metade e volta, então tem alguns ônibus que demoram mais do que outros. Eu, por exemplo, se eu for pegar na 38, eu demoro menos do que quando eu vou pegar na 32. Então, Gonê também é um bom bairro para se procurar casa. Ou seja, não tem essa de você morar dentro do casco ou fora do casco. Hoje eu moro fora do casco e eu levo uma vida super tranquila. Eu gosto do local que eu moro, eu gosto dos meus vizinhos. Me ajudaram quando eu cheguei, isso é importante. E para desmistificar isso, porque eu vejo muito vídeo falando, dentro do casco urbano, fora do casco urbano. Então, para desmistificar isso, eu vim aqui falar para vocês que todas as localidades são tranquilas, pelo menos eu acho, né? Pelo menos a localidade que eu moro. Gonê eu também acho tranquilo. Vixe Elvira eu já não conheço. Los Hornos as pessoas falam muito mal, mas eu não posso dizer com propriedade para vocês porque eu nunca fui em Los Hornos. Berisso fica perto da faculdade, mas é fora do casco urbano. Então, se vocês ouvirem falar de Berisso, entendam que Berisso não fica dentro do casco. Logo, Didi daqui para Berisso dá aproximadamente uns 1.000 pesos, 1.200 pesos, porque é longe. Ou seja, eu passo do casco urbano e continuo. Berisso é um pouco longe. Aqui onde eu moro em São Carlos já é mais próximo da estação de trem, do terminal de ônibus, que fica bem próximo da estação de trem. Então, São Carlos eu indico, Gonê eu indico, Berisso eu acho muito longe, apesar de ser um bairro mais, como vou dizer, arrumadinho, porque fica próximo da faculdade de medicina e das outras faculdades. Então, fica perto da faculdade de ciências médicas, Berisso. Se você quer morar perto da faculdade, você pode morar em Berisso. Ou em algumas outras praças que eu já disse. As praças que ficam mais próximas da Faculdade de Ciências Médicas são a Praça Mateu, a Praça Rocha, Praça San Martín e Praça Espanha. Eu estou lendo porque eu não tenho como gravar isso tudo. Então essas são as praças que ficam mais perto da faculdade, da UNLP de Ciências Médicas. Então essas são as praças que você vai ficar mais próximo. Porém, se você estiver um pouco mais longe da faculdade, também não é problema, porque o transporte público aqui em La Plata é muito barato. Hoje você consegue chegar no casco urbano da onde eu moro com 28 pesos. Isso não dá nenhum real. Então, você já sabe que você tem uma facilidade de locomoção. Os ônibus demoram um pouco, gente. Fica de olho porque demora. Então, Movite, já pega tudo isso para você não se atrasar para sua aula, tá? Então esse foi o meu vídeo para vocês. Se vocês ficarem com dúvida, pode me perguntar, manda mensagem no Instagram. Meu Instagram é Santos, ou então o TikTok, que é Estudar Medicina Fora. Vocês também podem mandar mensagem para mim no privado, que eu respondo. Pode mandar aqui nos comentários que eu respondo também. Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Obrigado.